Quero conversar com os irmãos essa noite sobre a necessidade de cumprir o nosso ministério. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procure despertar o dom de Deus que há em você, que foi colocado com a imposição das minhas mãos. Todos nós aqui, de forma induvidosa, temos os nossos percalços da vida, os reveses que precisamos enfrentar todos os dias. Todos os dias. Existem pessoas que optam em viver na sombra do comodismo. São pessoas acomodadas, como eu disse. Se a gente diz aqui, consagração sábado das irmãs, das mulheres, mas vem um grupo pequeno, mas eu falo, vai ter uma churrascada aqui na consagração. Esse grupo aumenta potencialmente, porque as pessoas, infelizmente, são movidas a interesses. As pessoas, algumas, são movidas a interesses. E ninguém melhor do que Deus para nos conhecer. Ninguém nos conhece como Deus nos conhece. Deus sabe quem somos, se estamos sendo ou não honestos diante dele. As pessoas me enganam com muita facilidade, porque eu só vejo o exterior, o estereótipo. Mas Deus não. Deus, ele sempre vê de dentro para fora. Ele sabe exatamente onde está o grau da nossa honestidade. Pastor, você está falando de honestidade no meio da igreja? Sim, claro. Tem que falar de honestidade no meio da igreja. Porque muitas vezes nós nos tornamos desonestos espirituais. Isso é sério. Se faz uma festa, as pessoas dão a vida para chegar nessa festa. Ainda que eles vão andando, mas eles querem estar na festa. Mas quando é para estar na igreja, as justificativas são diversas. Uma das primeiras é essa: eu não fui porque eu não tenho condições financeiras. Mas se é uma festa, o cara vai andando, mas ele chega. Ele vai chegar na festa. Ainda que seja para tomar ereco, refrigerante falso, mas ele vai chegar. Por quê? É uma festa. O apóstolo Paulo, ele tinha um sentimento de cumprimento de dever, que ele dizia: para mim o que importa é que eu cumpro o meu ministério. Ele falou em Coríntios capítulo 3, porque se anuncia o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não falar desse amor, se eu não pregar desse amor. Algumas pessoas não vão conseguir atingir níveis
significativo na vida, porque elas sofrem de uma coisa chamada a síndrome da descontinuidade. Não consegue cumprir aquilo que começam. Entra no curso, para. Entra na faculdade, para. Não consegue. É uma síndrome. Não consegue ficar no emprego. De 3 em 3 meses, fui mandado embora. Fui mandado embora. Fui mandado embora. Essa é a vida. Síndrome da descontinuidade. Isso acontece também na vida espiritual. Tem pessoas que não conseguem crescer espiritualmente. Por quê? Existem pessoas que não conseguem crescer ministerialmente. Por quê? Porque tem uma fé oscilante. Ministerialmente andam oscilantes. Vivem numa instabilidade ao invés de viver numa estabilidade espiritual. Tem gente que, enquanto tudo vai bem, ele consegue falar com todo mundo, trata todo mundo bem, porque está todo mundo bem. Mas se as circunstâncias gritam um pouquinho só, o contrário, pronto. Aquela pessoa já muda de forma abrupta, assustadora. Ficamos até com medo, até de falar com ela, porque age dessa forma. Como é que a gente vai conseguir cumprir o nosso ministério? Essa é uma pergunta que não quer se calar. E eu reservo esta palavra para falar na terça-feira, porque é o culto que eu tenho uma maior sintonia, uma maior intimidade. Lamento que uma série de pessoas, inclusive obreiros, que deveriam estar aqui, não estão. Oxalá que estejam trabalhando. Tem gente que mora perto e não chega. Essa turma aqui mora longe, ó. Essa turma mora longe, como eu também moro longe. Mora longe. A gente se vira para chegar. A gente quer chegar. Mas até onde vai o nível do nosso comprometimento, do nosso envolvimento com a obra de Deus? Como é que eu vou conseguir cumprir o meu ministério? Se eu tenho uma fé oscilante, se eu tenho uma visão ministerial oscilante. Como? Me digam. Esse texto que eu li, ele me faz uma reflexão muito séria acerca da vida. Esse texto que eu li me faz uma reflexão muito séria acerca da vida. Sim, muito séria. Porque Isaías, o profeta maior Isaías, ele é chamado de profeta messiânico. Por que messiânico? Porque foi mais quem profetizou sobre o Messias. Mas nem sempre foi assim. O início de Isaías foi um início de conflitos e confrontos. Conflitos porque ele tinha uma vida estável financeiramente. Você tem ideia do que significa ser sobrinho de um rei? De um monarca? Isso implica dizer que a sua vida financeira é extremamente confortável, segura. Então ele tinha uma vida, um convívio dentro do palácio que lhe dava o quê? Regalias. Tinha uma vida correta? Coisa nenhuma. Tanto que quando o anjo, o serafim, toca na sua boca com uma tenaz tirada do altar do Senhor, ele diz que ele olha para o céu e fala: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei. Deus permite que ele olhe uma partícula da sua glória só para que ele entenda que Deus o chamou. Eu já ensinei aqui e reafirmo esse ensinamento. Eu não acredito em predestinação para a salvação, mas eu acredito em predestinação para trabalho, para serviço e para chamado. Se Deus te chamou para uma obra, irmão, tu vai ter que ir. Jonas, tu vai pregar para os ninivitas. Vou não, vai. Os ninivitas mataram meu pai, os bárbaros ninivitas. Tu vai. Ou tu vai de transatlântico, ou tu vai de submarino, mas tu vai. Moisés, tu vai pregar, tu vai falar para Faraó acerca do Deus que está se revelando a você. Vou não. Vai sim. Vai sim. Eu tenho dificuldade de falar, não tem problema nenhum. Você é minha boca, o teu irmão é a sua boca. Quando Deus te chamou para uma grande obra, você terá que ir. Se você não for, vai acontecer um fenômeno chamado: como você não vai, como você endureceu seu coração, eu também faço a mesma coisa com você. Já que você não quer fazer a minha vontade, eu também não distribuo o que eu tenho para você. Aí tem pessoas que não conseguem crescer na vida, não conseguem avançar na vida, mas luta, estuda, faz curso, faz faculdade, faz isso, faz aquilo outro, e não consegue avançar na vida. Por que não consegue avançar na vida? Porque está ignorando o chamado de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós aqui. Vou repetir, Deus tem um chamado para cada um de nós aqui. Se nós não entendermos esse negócio, vamos ficar enxugando o gelo espiritualmente. Vamos ficar patinando no gelo e tomando tombos o tempo todo, porque não entendemos que Deus tem um chamado para conosco. E não existe chamado maior do que se preocupar com as almas. Não adianta, Cris, se você que é uma belíssima ministra, se no teu coração não arder por almas, não adianta. Não adianta, Lucas, você grande tecladista, Guilherme baixista, pastor Tiago violonista, Mário guitarrista, se no coração não arder ganhar almas para Jesus Cristo, isso aqui não tem efeito. Não tem efeito. O que adianta, pastor Tiago, fazer grande trabalho para o departamento de família, se vocês não têm interesse, se não tem objetivo, um objetivo ardente, visceral, de ganhar almas para Jesus? Tu lembra que você falou comigo? Pastor, minha maior alegria foi uma alma se converter a Jesus Cristo. Mas a pergunta que não se cala é essa: não adianta, Ju, fazer congressos, não adianta fazer chá de mulheres, não adianta ter uma palavra no culto de quinta-feira, se no teu coração não arder ganhar almas para Jesus. Pastor Júlio, não adianta ter uma escola bíblica cheia de homens catedráticos, estudiosos, se no seu coração não arder ganhar almas para Jesus. Não adianta. A gente acaba fazendo o quê? Voltando àquele ciclo da mesmice, de fazer sempre as mesmas coisas e com pouca obtenção de resultados. A pergunta que eu faço para a igreja é: o que eu tenho feito para promover o reino de Deus? O que eu tenho feito para desfazer as obras do diabo? Até que ponto Deus pode contar comigo? Tem pessoas que amam, Cláudio, andar na zona de conforto. Você pregou aqui na quinta-feira. Deus, ele sempre vai se utilizar daqueles que querem fazer o melhor para a sua obra. É isso mesmo, minha missionária. Que é isso, pastor? É verdade. Quando Moisés foi receber os 10 mandamentos,
que Arão ficou lá embaixo, incitando inclusive o povo a levantar. Um bezerro de ouro. Onde estava Josué? Onde estava Josué? Arão estava fracassado no meio do povo. Onde estava Josué? Arão, o irmão mais velho, que viu as 10 pragas, que viu o mar se abrir, que viu tanta coisa. Onde estava Josué? Arão estava no meio do povo, entregue, com ídolos, fazendo ídolos para o povo, um bezerro de ouro. Onde estava Josué? Josué estava lá no pé do monte. Josué estava dizendo, disso eu não participo. Por que disso eu não participo? Porque eu sei o meu ministério. Eu conheço o meu ministério. E aí o que Deus faz? Quem substitui? Moisés? Não foi Arão? Foi Josué. Por que Deus se utilizou de Gideão? Por quê? Porque o povo estava entregue. Gideão, o meu trigo ninguém leva. O meu trigo ninguém toma. Aí Deus está olhando. É esse aí que eu vou utilizar. Porque Deus escolheu Davi para se tornar o rei mais próspero de Israel, mais respeitado de Israel, de todos os tempos até hoje. Por quê? Porque o pai dele colocou Davi, isso é muito profundo, para tomar conta de ovelhas malhadas. Repita, ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas eram ovelhas que não tinham valor econômico no comércio. Sabe o que é ovelha malhada? É o dinheiro venezuelano. É o dinheiro venezuelano que um real vale mais de 100 pesos venezuelanos. R$1. Ovelhas malhadas de Davi, que não tinha valor nenhum. Mas quando o leão foi lá tomar a sua ovelha, que não tinha valor econômico, o que Davi fez? O que Davi fez? Ele poderia, meu pai não está preocupado, isso aqui meu pai levar. O que ele fez? Ele foi com um leão muito mais feroz e matou aquele leão. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. O urso, a mesma coisa. Quando eu estava em Vila Kennedy, eu criei uma coisa chamada o Joevic. Lembra disso, jovem? O Joevic? O Joevic era a união dos jovens evangélicos de Vila Kennedy. Que um monte de pastores, eu jovem, um monte de pastores imaginavam que eu queria tirar os jovens da igreja dele. Não! Eu queria tirar os jovens da boca de fumo. Eu queria tirar os jovens das mazelas de Vila Kennedy. Tudo o que eu queria era isso. Aí criamos a Joevic, União dos Jovens Evangélicos de Vila Kennedy. Fizemos evento no Brizolão, fizemos evento na praça, sem ajuda de ninguém. Ah, Marcelo, tu tinha dinheiro. Mentira, eu não tinha dinheiro para nada. Eu era um dureb em Vila Kennedy. A única coisa que eu tinha era sonhos, desejos de fazer a obra de Deus. Aí o que Deus faz? Pega Davi e fala, é o novo Israel, é o novo rei de Israel. Você acha que Deus vai te chamar se você não demonstrar para Ele que você quer fazer? Você acha que Deus vai te mudar de posição eclesiástica, posição ministerial, posição financeira, se você não demonstrar para Deus quem é você? Você acredita nisso? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus fez um processo instantâneo na vida de Isaías,
que vivia como estadista no palácio do seu rei, do seu tio, rei Uzias. Então, Isaías, vamos embora, Isaías. Vai ficar nessa moleza? Vai ficar nessa moleza? Então tá bom. Rei Uzias morre. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e no sublime trono. Repita após mim. Foi necessário morrer. Quem dava a ele? Regalias. O que é necessário morrer para que você fuja dessa regalia espiritual? O que precisa morrer para que você fuja dessa regalia espiritual? Diga após mim, Deus tem pressa. Não, diga direito, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Se for necessário, o rei Uzias, que nos dá regalia, Deus irá tirá-lo. Para que a gente entenda o tamanho do nosso ministério. O que Deus tem para cada um de nós. É necessário que o rei Uzias morra, para que o profeta nasça. Caramba! Bota essa frase aí. É necessário que o rei Uzias morra, para que o profeta nasça, frutifique, profetize. Aí, irmão, depois daí, Isaías virou o quê? Um catiço. Depois daí, Isaías, ninguém segurou mais Isaías. Lembram disso? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele só está profetizando. Só está profetizando. Aí ele profetiza ainda antes que houvesse dia, eu sou, e que ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E ele continua profetizando. Isaías capítulo 51. Eis que eu prepararei um caminho para vocês no deserto, mas eu farei do vosso deserto um paraíso. É necessário que morra. É necessário que morra Uzias para que o profeta nasça. O que é necessário morrer aí? Então, repita após mim. Senhor, tira de nós, o comodismo. Senhor, tira de nós, o que é que tem? O que é que tem? Não tem nenhum problema. Diga, o que é que tem? É uma justificativa velada. Repita ainda, Senhor, tira de nós, toda altivez. Repita ainda, Senhor, tira de nós, todo sentimento de engrandecimento. Pastor Júlio, nós temos, segundo o senhor, nós temos 6 almas para ser batizadas. E a pergunta é, esse é o número adequado? Está bom esse número? Não podemos trabalhar mais em cima disso? Não podemos fazer mais do que fazemos? Até quando estaremos caminhando no campo da justificativa, justificando-nos dos nossos malfazejos? Até quando vamos ficar olhando e dizendo, o departamento de missões vai resolver o problema das almas que não chegam, o departamento de evangelismo vai resolver o problema das almas que não chegam? Até quando? Até quando?
Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. 15:16 de João é um clássico, quando ele diz assim: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Para que vades e deis, por favor, analisa aí, quantos frutos você tem dado? Quantos frutos você tem dado? Vamos analisar. Espera aí, pastor, eu estou analisando o irmão. Não, isso que a Bíblia recomenda, não. 11:28 de Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um cuida da sua vida. Ninguém tem que analisar ninguém. Cada um cuida de si. Eu estou pedindo para que cada um faça uma análise agora, criterioso, acerca da sua produção espiritual. Como você tem produzido espiritualmente? Como nós temos produzido espiritualmente? Eu já falei isso aqui, pastor Marlon. Quando nós chegarmos no céu, se Deus fizer uma pergunta, Deus não vai se preocupar, Marcelo, quantos cursos teológicos você fez para pregar a minha palavra? Quantas vezes você aperfeiçoaste a tua retórica para pregar a minha palavra? Deus não está preocupado com isso. Agora Deus vai perguntar, se houver uma pergunta: quantas almas tu tiraste do reino das trevas para o meu reino? É uma pergunta constrangedora. É para nos constranger. Quantas almas? Jesus Cristo sempre se preocupou com o quê? Salvação. Quando ele curava, ele dizia: vai com a tua fé, vai com a tua fé, vai com a tua fé. Participe, irmão, participe, irmão. Vai com a tua fé, te salvou. A preocupação de Jesus é com salvação. Salvação. Tem coisas morrendo hoje para que o profeta nasça dentro de você. Tem coisas morrendo hoje. Coisas que te impedia de avançar espiritualmente. Gente, não se engane em nome de Jesus. Nada sobe da terra se antes não descer do céu. O primeiro compromisso de Deus é com o mundo espiritual. Primeiro é o mundo espiritual. Primeiro é o mundo espiritual, para que depois se revele no mundo físico. Primeiro é o metafísico. Primeiro é o combate. Que é isso, pastor? É só você ver a questão de Daniel. Daniel estava orando quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Daniel recebeu a resposta? Só depois da guerra. Teve uma guerra espiritual. Veja que quando ele se ajoelhou para orar, a resposta foi imediata. Vai, entrega. Só que o príncipe da Pérsia estava preparado para bloquear a bênção na vida de Daniel. Não entendeu esse mistério? Quer que te explique melhor? Muitas vezes tem coisas que não chegou para a gente, porque o príncipe da Pérsia, Satanás e seus demônios estão bloqueando. Mas em nome do Senhor Jesus, se nós entendermos, esse bloqueio será furado para a glória do nome de Deus. Nada chega aqui sem antes vir de lá. Vou repetir, pastor Marlon. Vou repetir, pastor Carlos. Vou repetir, pastor Tiago. Vou repetir. Nada sobe daqui sem que antes venha de lá. A pergunta que eu vou fazer agora é essa. E aí eu quero ver a sua resposta diante de Deus. Você crê que Deus já atendeu o seu pedido? O que falta é materializar. O que falta é materializar. Agora eu vou pegar alguém aqui. Só que para materializar tem que morrer alguma coisa.
E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Até quando você vai continuar com essa dura serviço? Dura serviço é esse aqui no grego, ó. Ó. Pessoas que não se rendem. É duro, aqui, ó. Ó, ó. Não vai. Não, não vou. Pode tentar, não vou. Estou aqui. Não vou. Não vou. Não vou. Eu quero crer nessa noite. Que a resposta para quem precisa de uma grande porta, haverá desbloqueio em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que haverá resposta para quem necessita de uma intervenção de um médico como Jesus Cristo para agir no seu corpo físico e espiritual. Eu creio que hoje está havendo desbloqueio em nome de Jesus. Eu creio que depois daquele culto de domingo está havendo desbloqueio para que as famílias não vivam uma vida de engodo, uma vida de mentira. E em casa não se falam e só chegam na igreja de mão dada para que ninguém saiba. Esse mal está caindo por terra em nome de Jesus. Está havendo desbloqueio. Filhos que vão respeitar os pais. Pais que não vão provocar a ira dos filhos. O Espírito Santo me autoriza a dizer, Ademilson, que está havendo desbloqueio nessa noite. Vou imitar a frase que a Ju falou aqui na quinta-feira. Se ninguém quiser fazer, toma atitude, faça você. Não se preocupe com A e com B, e com C e com D. Eu sempre disse e vou repetir. Existem coisas que Deus deixa passar. Entretanto, existem outras que são irreversíveis. Ou, desculpa, que são inamovíveis. Ele não remove. Quer ver? Mateus 6,33. Buscai, pois, em? Buscai, pois, em? Primeiro ou segundo? Buscai, pois, em? O quê? O meu reino e a minha. Ok, vamos entender esse mistério. Quem está dizendo isso aí é o Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Se tem uma coisa que Deus não deve nada, que Deus não deve a ninguém, é a sua palavra. Passarão? Passarão? Mas as minhas palavras, se Deus falou, vai cumprir. Entenda o mistério da palavra. Meu paizinho já dizia, pastora Angélica, Deus não deve nada a ninguém. Deus é o melhor pagador. Conheceu meu pai, jovem. Crente, aquele homem. Servo de Deus. Eu não sou a unha dele espiritualmente. A unha. E ele dizia, meu filho, um cara que não tinha dinheiro, um cara que não tinha nada, quando morreu, nem caixão tinha para sepultá-lo. Tivemos que fazer aquela chamada vaquinha. Sabe qual é a vaquinha? Já viram falar isso, vaquinha? Cada um dá um pedacinho para conseguir. E aí o caixão da pior qualidade. Enterrou no chão um homem de Deus. Mas dizia ele,
Deus é o melhor pagador. Como é que alguém pode dizer que Deus é o melhor pagador se não tinha nada? Vai entender esse mistério. Vai entender esse mistério. Ele nunca pediu para ter nada aqui. Ele dizia, quando eu morrer, eu vou pisar na rua de ouro. Vou ver muro de cristais. O que eu tenho aqui na terra já me basta. Estou nessa noite trazendo essa palavra e de forma inequívoca a minha convicção se potencializa em saber que o Senhor, Deus, está ministrando ao meu coração. Sim, Mário, Deus está ministrando ao meu coração. Nenhuma palavra chega aí sem antes passar por mim. Eu sou o primeiro a ser ministrado. A pergunta que não quer se calar é, e não é o melhor culto para fazer isso é terça-feira. É o culto de terça. O que tem que morrer em nós para que o desbloqueio aconteça? Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha. Vamos lá mais uma vez. Buscai. Bota lá. 6:33, bota lá. É isso mesmo? Se não for, vocês me ajudam aí o texto. Isso, vamos lá. Leiam, 1, 2, 3. Aê, para aí. Quem está mandando fazer isso? Será que Deus é responsável? Será que Deus é um 7-1? Será que Deus é pelego para prometer e não cumprir? O que o profeta Isaías diz? Eu não sou homem para quê? Vamos lá, eu não sou homem para quê? Nem filho do homem para quê? Se arrependa. Se Deus falou, vai rachar tudo, mas vai se cumprir. Será que Deus é irresponsável de dizer, não, coloque a sua meta primeiro, coloque os seus propósitos, seus objetivos primeiro no meu reino e na minha justiça? Será que ele estava equivocado quando disse isso? Não. Ele sabia exatamente o que estava dizendo. O problema é que a gente inverte as coisas. Repita após mim. Aquilo que me afasta de Deus, ainda que pareça bem interessante, não é de Deus. Se você é do altar, se você nasceu para o altar, cuidado, que Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme. Você nasceu para o altar. Deus tem ciúme de você. Deus não abre mão de você. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas, não são algumas, todas. Vamos lá, leiam lá. E eu vou acrescentar a você. Aquilo que não era para acontecer, vai acontecer. Quem não tinha, passará a ter. O que não era, passará a ser. Tapinha nas costas, um monte de coisa vai acontecer. É só não inverter os papéis. Não inverta os papéis. Quando o rei Uzias morreu, um profeta nasceu. E esse profeta se tornou o maior de todos, falando acerca do Messias.
Eu quero crer, para eu concluir esta breve palavra, que eu fui conduzido pelo Espírito. Eu quero crer que Deus está impulsionando algumas pessoas nessa noite para entender a extensão do seu chamado. E se entender a extensão do seu chamado, segure. De devedor, você irá virar provedor. Provedor. Você vai prover. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus é santo. Não negocie com a santidade de Deus. Deus é santo. E Ele cobra de nós santidade. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5 do abuso da graça. Não viva sem graça. Utilize-se da graça. Mas não abuse da graça. É um perigo muito grande. Eu quero nessa noite concluir esta breve palavra dizendo que aquilo que estava dificultando, obstruindo a ação de Deus vir na nossa direção, a resposta de Deus vir na nossa direção, hoje, o Senhor... Pastor, como é que o senhor fala isso com tanta convicção? Porque eu não tinha planejado nada disso para essa noite. Eu não estudei essa palavra, eu não li essa palavra, e o Senhor, quando eu subi no altar, foi a palavra que veio ao meu coração. Então, tudo que estou dizendo aqui nesta noite está sendo conduzido, guiado pelo dono da igreja. Então, eu creio que aquilo que estava obstruído nessa noite foi desobstruído. Receba isso na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe sua casa. Entenda esse mistério, entenda esse negócio. Deus está nos chamando para essa responsabilidade de sermos portadores de vida, ainda que tenha que morrer algo dentro de nós.